Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família, Família Vascaína. Se não for inscrito aí no canal, no Vasco em Família, se inscreve aí, dá essa moral pra gente. Deixa aquele like também, o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação aí para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Família Vascaína, vamos logo aí para o nosso assunto do nosso vídeo de hoje. Vamos falar aí da coletiva do Alexandre Pássaro, né? O responsável aí por estar administrando, gerindo o futebol do Vasco. O Vasco apresentou aí seu 6º reforço na tarde de hoje, né? Vamos começar aí da parte defensiva aí, ó. Hernando, Zeca, Rômulo, Marquinhos Gabriel, Morato e Léo Jabá. Esses foram os reforços do Vasco. Vou estar repercutindo aí, vou estar passando para vocês uma parte da entrevista e depois vou dar a minha opinião em cima dessa situação. Família Vascaína, quero deixar bem claro aqui que o trabalho do Alexandre Pássaro, comparado com a gestão do Campelo, o trabalho do Mazuco, do Zé do Táxi, eu vou ser sincero para vocês, é muito melhor, é muito melhor. A gente tem que saber diferenciar o profissional, separar o profissional Alexandre Pássaro dessa gestão aí que não pode ficar no Vasco, a gente sabe disso, principalmente por causa da maneira que eles entraram no Vasco. Isso mancha a história do clube, isso não passa credibilidade para o mercado. Então, para novos parceiros, possíveis investidores, esses caras têm que sair de lá, mas a gente tem que separar aqui. O cara foi contratado para fazer um trabalho e como parâmetro, a gestão Campelo, na minha visão, vem trabalhando muito melhor. Haja visto que ele consegue diminuir a folha salarial do Vasco e tem um time mais competitivo. Você vê que o trabalho do Campelo e de todos os responsáveis aí pela administração do futebol no ano passado foi uma verdadeira merda. Então vou estar passando aí essa parte da coletiva do Pássaro, que depois eu quero dar minha opinião e quero a de vocês também, se vocês concordam comigo ou não. Se liga só no que o Pássaro falou nessa parte da coletiva. Natural, e isso eu venho de experiências passadas em outros clubes, é natural toda vez que você está num clube, os nomes sempre falados em toda janela de transferência acabam sendo aqueles jogadores que acabam tendo essa memória afetiva, né? Que o torcedor busca lá atrás e lembra o sentimento que ele teve, o carinho, enfim, a gratidão que ele sentiu quando esses jogadores vestiam a camisa. E às vezes, né, com um caso como, até estava falando com o Allan Kardec esses dias, que seria um nome, se não tivesse sido anunciado há uma semana, seria o 5º nome da tua lista aí. Eu estava falando com ele e ele disse, não, pô, eu sou apaixonado pelo Vasco, eu adoro o Vasco, mas eu fui vaiado em São Januário. Então, na verdade, o carinho, às vezes, ele acontece até depois um pouco da saída, né, do que o cara constrói, fica aquele bom sentimento. E a verdade, assim, todos esses são jogadores que têm as portas abertas no Vasco para o que quiserem fazer e o que casar com o nosso projeto. Então, é lógico que não é todo mundo para chegar e para ser o capitão do time, para ser o projeto, não é isso. E a gente tem que estar muito ciente da realidade das coisas, né? Eu uso aqui o exemplo do Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira está livre, ele tem o desejo e o interesse de esperar alguma coisa no meio do ano, de coisas que podem surgir da Europa, né? Porque ele estava na China e a gente sabe que não é fácil ficar lá o tempo que ficou. Mas o Alex é meu vizinho de porta, é atravessar a rua, literalmente, assim. Esse dia eu fui buscar meu cachorro que estava dentro da casa dele, mordendo a bola de futebol do Alex. Então, assim, a gente se encontra, a gente se fala a todo momento, e ele sabe que qualquer interesse que ele tenha de voltar para a casa dele é literalmente só atravessar a rua. Então, mas a gente não pode criar expectativas, e a gente não pode desalinhar as expectativas aqui de achar que a gente pode concorrer com o mercado que ele está esperando, que é o mercado europeu. Agora, se em algum momento, tanto ele quanto esses outros jogadores tiverem o interesse em vestir a camisa do Vasco, é claro que se couber dentro do nosso projeto e do que a gente quer fazer, a gente vai ter o maior desejo em realizar. Lógico que cada um tem as suas particularidades. Então, a gente falou do Alex. Se a gente falar de um Dedé, por exemplo, o que eu sei do Dedé é que ele ainda está se recuperando de uma lesão, então, pô, portas mais do que abertas para o Dedé, caso ele queira usar a nossa estrutura e etc. para isso. O Anderson Martins é um jogador que, pô, eu acabei contratando lá no São Paulo, quando ele estava saindo aqui do Vasco, há 3 anos e meio, passou os quase 3 anos de contrato comigo lá, um cara que eu tenho a melhor das relações, tenho muito boa relação com ele,
Trabalhei com ele, gosto dele como jogador, mas tem outras questões também. Isso a gente não desenvolveu e também não é o nosso foco agora buscar um zagueiro. Agora, não se fecha as portas para quem trouxe alegrias ao torcedor. Apenas se enquadra cada um desses jogadores no respectivo projeto. A gente também não pode, em nome de um passado, direcionar o nosso futuro. Agora, quando existe um casamento de interesse e alinhamento de expectativa, como foi o próprio caso do Rômulo, é lógico que daí a gente encaixa e consegue trazer. Então, família, basicamente a pergunta foi aí de jogadores que já passaram no Vasco, né, e que a torcida tem essa memória afetiva, né, que jogaram muito bem, alguns conquistaram títulos pelo clube. E aí o Alexandre Pássaro fala dessa situação aí. E o ponto que eu queria destacar aqui com vocês é quando ele fala do Alex Teixeira, né, que ele fala ali que é vizinho do Alex Teixeira, que mora perto. Se o Alex Teixeira quiser voltar para o Vasco, ele sabe onde encontrar o Alexandre Pássaro. Mas ele toca num ponto assim que me chamou a atenção, que é a questão do amor. Né, ele coloca ali que o Alex Teixeira está esperando uma situação da Europa, mas se ele quiser voltar para o Vasco, depende do jogador. Porque o jogador tem que voltar para o Vasco pelo amor. E isso me chama a atenção. Nas matérias que foram destacadas aqui do Rômulo, foram o seguinte: na ESPN, foi de coração, diz Rômulo na apresentação. Rômulo exalta a volta no Vasco, fui muito feliz aqui. Foi pelo coração, no Gazeta Esportiva, na apresentação. Ou seja, o jogador para voltar para o Vasco hoje tem que querer muito. Porque realmente, pelas palavras que eu entendi do Alexandre Pássaro, essa gestão não tem a condição de conquistar esse jogador, de trazer esse jogador por um projeto, saber ali usar a imagem do jogador, né? Trazer um projeto que o jogador possa, cara, tenho outras propostas, mas eu vou pro Vasco, porque é ali que eu vou, ali tem um grande projeto, ali é bom para a minha carreira, e não como o Rômulo fez. O Rômulo, ele volta para o Vasco por amor ao Vasco, porque foi noticiado aí que ele tinha situações aí de um clube do Japão com um salário 6 vezes maior. E isso não vai acontecer sempre. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente está falando de jogadores que já passaram pelo Vasco e tem também uma memória afetiva aí pelo clube, jogadores da base, o Diego Souza, que está sendo cogitado aí, que está na capa também, que já passaram pelo clube. Mas a situação a gente tem que entender de jogadores que não passaram pelo clube e que podem reforçar o nosso elenco se nós somos capazes de trazer nos dias de hoje, com essa gestão. E eu acho que não. Essa é a questão que eu coloco aí nessa entrevista, é isso que eu tirei. Queria saber a opinião de vocês aí. Quando ele fala isso, o jogador para jogar no Vasco, ele tem que querer. Principalmente esses jogadores aí, esse jogador como Alex Teixeira ou, por exemplo, Allan Kardec, que eu acho que, na minha visão, somariam muito para o Vasco hoje. Mas depende deles. E isso me incomoda. Essa situação me incomoda. O Vasco tem que ser capaz de ser um clube atrativo para esses jogadores. O Vasco tem que ser capaz de mostrar para esses jogadores: vem para cá que você vai ser feliz, vem para cá que vai ser muito bom para sua carreira, e não os jogadores, por amor, voltar para o clube. Isso é legal? Claro que é. Mas o Vasco tem que ser um clube muito profissional, atrativo, para esses jogadores chegarem e vestir a nossa camisa do Vasco, não só por amor. Porque isso que eu estou falando são jogadores que já passaram pelo clube, mas tem aqueles também que nunca tiveram uma história no clube, que são jogadores aí que podem somar, e o Vasco não tem esse projeto. Família, a gente precisa ser bem honesto aqui. As contratações do Vasco, nesse momento, são jogadores em baixa. Todos eles. Todos eles. E isso me incomoda bastante. Apesar de, mais uma vez, achar que o trabalho do Alexandre Pássaro é muito melhor, pegando como parâmetro a gestão do Campelo. É muito melhor. Infinitamente melhor do que a do Campelo. Mas você vê que a gestão Salgado não dá ali as cartas para o Alexandre Pássaro trabalhar de uma maneira como Vasco da Gama. E isso, família, a gente só vai ver no projeto Somamos. Essa ideia de ser um clube, de valorizar a marca, de trazer grandes jogadores, mostrar para esses jogadores que vem para cá que vai ser bom para essa carreira, vai ser bom para o clube. Vamos trabalhar a imagem dos dois juntos. É só com o projeto Somamos.
A gestão Salgado não tem capacidade alguma para isso e foi comprovado isso pelas palavras do Alexandre Passo. Mais uma vez, repito, jogadores só vêm para o Vasco dependendo deles. Eles vão ter que fazer um esforço muito grande para voltar para o Vasco. Família vascaína, por hoje é só. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.